Meus queridos, a paz do Senhor, lhe vim aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica de número 10, que está trazendo o título Bendiga ao Deus Criador. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Nós já temos passado por 9 lições e na lição de número 1 trouxe o título O Livro de Salmos. Na lição de número 2, O Caminho do Ímpio e o do Justo. Na lição de número 3, O Messias já veio. Na lição de número 4, O Bom Pastor está comigo. Na lição de número 5, Prestando um culto santo a Deus. Na lição de número 6, O anseio da alma por Deus. Na lição de número 7, Perdoe-me, Senhor. Na lição de número 8, Alcançando um coração sábio. E na última lição que nós estudamos, que foi a lição de número 9, estudamos Habitando no Esconderijo do Altíssimo. E no próximo domingo, no dia 4 de junho de 2023, estaremos estudando a lição de número 10, que está trazendo o título Bendiga ao Deus Criador. O texto principal nos diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos de número 104, versos 1 e verso 35. Resumo da lição. Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso, somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. O texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 104, versos de número 1 ao versículo 5, versos 9 a 12, 19 a 24 e verso 35, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz da nuvem o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que não vales, faze rebentar nas nascentes que correm. Tu que nos vales, faze rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Introdução. Nesta lição estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e da majestade divinas. Veremos também como Deus governa a criação.
destacando o seu poder criador, ordenador e sustentador. E, finalmente, refletiremos a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, meditar em seus feitos e bendizê-los para sempre. Esta lição é um convite para a partir da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual. E no primeiro tópico está trazendo o título A Glória e a Majestade de Deus. No primeiro subtópico, estrutura do Salmo de número 104. No segundo subtópico, Deus está vestido de glória e majestade. No segundo subtópico, contemplando a glória de Deus. No terceiro subtópico, contemplando a glória de Deus. No segundo tópico, traz Deus governa a criação. No primeiro subtópico, Deus criou. No segundo subtópico, Deus ordenou. No terceiro subtópico, Deus sustenta. No terceiro tópico, traz o título Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. No primeiro subtópico, cantarei ao Senhor. No segundo subtópico, a minha meditação. No terceiro subtópico, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 10, que traz o título Bendiga ao Deus Criador. Na introdução diz: prezado, nesse capítulo, nossa reflexão é a respeito dos Salmos de número 104. Charles Spurgeon, importante pregador, afirmou que o Salmo 104 é a versão do poeta de Gênesis. Trata-se de um hino que exalta o poder criador do Eterno. E uma das suas características é que ele começa e termina com Deus. O Todo-Poderoso, de forma planejada e ordenada, criou os céus e a terra. Tudo foi realizado pelo poder da sua palavra. Que fique claro que Deus não criou todas as coisas a partir de algo já existente, como na maioria das vezes acontece com as criações humanas. Mas o Senhor criou tudo a partir do nada, conforme registra Gênesis capítulo 1, versículo 2. Não havia nada e nem ninguém em que pudesse orientar-se, e tal verdade revela o esplendor da sua glória, poder, soberania e majestade. Observe o que nos falam os autores do comentário bíblico Word a respeito do Salmo 104. Aqui está um hino de louvor parecido sob certos aspectos com o anterior. As frases introdutórias e conclusivas dos dois salmos são quase idênticas, estabelecendo uma atitude de ação de graças e louvor. Enquanto o hino anterior enfatizava o relacionamento divino histórico, este descreve o relacionamento de Deus com a criação. Oferece paralelo com o pensamento persa, babilônico e egípcio. Ainda mais importante são os paralelos com Gênesis, capítulo 1 e Jó, capítulo 38 a 41. O Deus que criou o universo e o homem é poderoso para sustentar-nos e guardar-nos. Foi ele que nos fez e é por isso que nos compreende como ninguém mais, pois conhece nossa essência e também nos compreende de dentro para fora. O Criador conhece nosso DNA, assim como conhece nossos ancestrais. Você não precisa temer. O Criador entende e sabe exatamente todos os seus passos. Ele sabe o quanto a vida é complexa e que, sem a sua ajuda, sucumbimos diante das dificuldades, das lutas e dos inimigos. A vida, até mesmo para os que anelam por Deus, nem sempre é fácil. Todavia, aquele que tudo criou e que dá de beber a todos os animais do campo, conforme o versículo 11, protege-nos, acolhe-nos e envolve-nos com a sua compaixão e amor de Pai. Que você permita que Deus fale ao seu coração e lhe ensine preciosas verdades a respeito do Salmo de número 104. Primeiro tópico: a glória e a majestade de Deus.
Primeiro subtópico, estrutura do Salmo 104. O Salmo 104 inicia-se e encerra-se com a seguinte expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa belíssima poesia é um hino de celebração à criação quanto ao próprio Deus, que formou tudo o que há nos céus e na terra, e sustenta tudo por ele mesmo. O estudo desse salmo ajuda-nos a refletir e responder a duas grandes perguntas da humanidade: quem criou o universo e de onde viemos? O tema central do Salmo 104 encontra-se nos primeiros 9 versículos, assim como a temática do livro de Gênesis encontra-se no primeiro capítulo e versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como é bom saber que aquele que tudo criou tem cuidado de nós. Essa verdade já é suficiente para afastarmos os temores de nosso coração e ficarmos tranquilos diante das dificuldades desse tempo trabalhosos que vivemos. O salmista, usando uma linguagem repleta de figuras de linguagem, leva-nos além do relato da criação. Pela revelação e inspiração do Espírito Santo, desvenda a nós, seres tão pequenos, nossa origem e destino. Viemos do pó da terra e um dia para lá retornaremos. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Logo na introdução, o salmista deixa bem explícita a seguinte verdade: é somente a partir da criação divina que temos condições de entender quem somos e de onde viemos. O universo, assim como toda a criação, não é o resultado de um acaso ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang, elaborada no início do século XX. O universo, segundo o salmista, também não é uma obra impessoal. Ele afirma que Deus estendeu os céus como uma cortina e lançou os fundamentos da terra, dando a ideia de um artesão habilidoso que sabe trabalhar com tecidos. Um dos aspectos impressionantes desse salmo é a ênfase que ele dá à atividade contínua de Deus na natureza. Esta verdade também é ensinada em outras partes das Escrituras. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, conforme mencionou Jesus em João capítulo 5, versículo 17. Todas as coisas subsistem por ele, existem e mantêm-se juntas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 17. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1, versículo 3. A maioria dos verbos nos versículos, do versículo 10 a 23, está no tempo presente. Mas nessa segunda parte, o salmista ressalta alguns aspectos de forma muito perspicaz. Toda a administração sobre a natureza mostra a sabedoria do Senhor. Cheia está a terra das suas riquezas. A vida abundante do mar depende de o Senhor dar o seu sustento em tempo oportuno. Leviatã pode referir-se a algum tipo de criatura marinha, talvez golfinho ou baleias. Moffat entende corretamente a expressão todos esperam, como incluindo todas as criaturas vivas que se refere ao Salmo, não somente a vida marinha. Todas as criaturas dependem da generosidade diária de Deus. Elas vivem de acordo com o seu favor e morrem quando ele lhes tira a respiração. Cada vida é produto do espírito criativo e renovador de Deus. O Salmo de número 104 brotou no coração de um adorador que, inspirado pelo Espírito Santo, teceu as palavras que afirmam ser a criação do universo uma obra variada de um Deus pessoal. O salmista, mesmo se utilizando de uma linguagem poética, revela-nos e dá-nos subsídios para que venhamos entender o criacionismo a partir das Escrituras Sagradas. A Bíblia inteira fala do Deus Criador, mas como já vimos, muitos salmos, e dentre estes o Salmo 104,
tem o propósito de revelar-nos o poder criativo do Senhor. Temos um Deus que tudo criou e que ele preocupa com as suas criaturas. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Observe o que nos diz o pastor Claudionor de Andrade a respeito do criacionismo. Cada religião possui o seu criacionismo. Dos gregos, a tribo mais escondida da Amazônica, é possível encontrar uma narrativa da criação do universo. Algumas fantásticas, outras pueris, mas todas igualmente absurdas. Tais mitologias são o resultado de uma tradição oral que, transmitida por Adão e Noé a seus filhos, foi corrompida pelo tempo. Em sua base, porém, há um fundo de verdade. O criacionismo bíblico é a doutrina da Bíblia Sagrada, cujo principal objetivo é mostrar como vieram a existir os céus, a terra e o ser humano. É uma verdade não somente pela fé, mas também pela razão. O pecado de Adão e Eva, portanto, não conseguiu desbravar absolutamente o homem. Não impede a criatura de reconhecer o Criador na criação. Segundo subtópico, Deus está vestido de glória e majestade. O salmista inicia a sua poesia afirmando que Deus está vestido de glória e majestade. Ele utiliza-se de uma linguagem metafórica para revelar a glória e a majestade do Eterno, mostrando que os céus são uma cortina, as águas, o vigamento da sua morada, as nuvens, o seu carro e os ventos, os seus mensageiros. O salmista, semelhantemente ao profeta Isaías, revela que Deus está assentado sobre o globo da terra, conforme menciona Isaías capítulo 40, versículo 22. Deseja motivos para louvar a Deus, o Senhor. Basta uma leitura rápida dos 4 primeiros versículos do Salmo 104. Segundo tópico, Deus governa a criação. Todos temos necessidades. Algumas são de ordem física, como comer, beber, dormir. Outras estão relacionadas a sentimentos, como, por exemplo, ser aceito, sentir-se amado e seguro. Com certeza, você compartilha algumas de suas necessidades com sua família e amigos, mas deve haver em sua alma anseios e necessidades que somente Deus conhece. Temos necessidades que são enormes a nossos olhos, outras que consideramos pequenas, mas o ser humano sempre tem algum anseio, alguma necessidade. O importante não é o tamanho, mas o fato de que o Deus Criador deseja conhecê-las e supri-las cada uma delas. Logo, não há razão para vivermos ansiosos e preocupados. O salmista lembra-nos de que o Criador cuida dos pássaros, dando-lhe comida suficiente e abrigo. Observe o que nos diz o Salmo de número 17. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa e nas faias pinheiro. Os cabritos selvagens e as lebres também encontram abrigo nos rochedos que o Criador preparou para eles. Primeiro subtópico, a ansiosidade pela vida. O salmista deixa claro que nós, criaturas, não precisamos andar ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, pois os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo recolhem e se deita nos seus covis. Os versos 21 e 22. Se Deus sustenta e cuida dos animais da selva, por que vivermos ociosos, preocupados? No Novo Testamento, Jesus também ensinou a não nos tornarmos ansiosos, principalmente na busca pela nossa provisão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Mateus capítulo 6, versículo 25. Observe o significado da afirmação de Jesus ao dizer, não andeis cuidadosos.
Andar cuidadoso é meridional, estar ansioso, distraído pelos medos. Em um segundo sentido, pode significar simplesmente preocupar-se. A vida é psiche, uma palavra que reflete o significado da hebraica nepis e chama a atenção para a nossa natureza como seres que vivem no mundo material. Como existimos em corpos, precisamos de comida, bebida e abrigo para mantermos a vida biológica. Alguns se veem como seres que têm apenas a vida biológica e veem a vida propriamente dita como nada mais do que uma luta para obter as coisas materiais. Um moderno adesivo de para-choques capta bem esse ponto de vista. Quem tem mais brinquedos, quando morre, ganha o jogo. Jesus não objeta o fato de que os seres humanos precisam de comida, roupas e abrigo, mas ele nos lembra de que os seres humanos não são essencialmente biológicos por natureza. Nós temos uma participação na imagem de Deus e o espiritual tem um significado mais fundamental para nós do que o material. Quanto à nossa necessidade de pitshusi, temos o Pai que proverá por nós. Assim, nós, cidadãos do reino de Deus, estamos livres da preocupação com as necessidades mundanas, livres para dar prioridade ao espiritual. O apóstolo Paulo, seguindo os passos do mestre, teve o cuidado de ensinar a igreja que estava em Filipos a respeito da ansiedade. Sua recomendação foi a seguinte: não estejais inquietos por coisa algumas. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ao lermos toda a carta aos Filipenses, percebemos que os irmãos estavam passando por um momento difícil que estava gerando ansiedade, preocupação e medo. O apóstolo, contudo, foi enfático e mostrou que a ansiedade era um sentimento desnecessário e que traria grandes prejuízos. Observe o que o autor do comentário bíblico pentecostal fala a respeito desse texto. As palavras dessa exortação têm um sentido de que devem deixar de se preocupar devido ao uso do imperativo presente no idioma grego. Paulo quer que experimentem a liberdade do peso da ansiedade que os sobrecarrega. Uma liberdade sobre a qual o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Além de proibir a ansiedade, Paulo também os encoraja a uma reação positiva. Os cristãos devem levar tudo a Deus em oração. Para enfatizar esse ponto, ele usa 3 palavras para oração: oração, proseuche, petição, denses, e súplicas, autemata. O ponto a que Paulo está se referindo aqui não é oferecer várias opções de estilos contrastantes de oração. Antes, está enfatizando a importância do papel da oração na vida do cristão. O salmista revela que o Senhor criou e controla a natureza e o tempo. Então, por que se preocupar? Muitos estão doentes porque se deixam dominar pela preocupação excessiva com o seu sustento ou com o da família. Pessoas ansiosas costumam olhar somente para o que Deus ainda não fez, para as necessidades, mas são incapazes de contemplar o que Ele já concedeu. A preocupação é uma porta aberta para as doenças do corpo e da alma. Para evitar a preocupação, precisamos manter viva a chama da fé no Senhor Deus. A fé faz com que vivamos de forma tranquila e sossegada, pois é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme registra Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Terceiro tópico: um convite para deleitar-se no bem do Senhor. O salmista inicia e encerra com uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nos versos 1 e 35. Mas o que realmente significa adorar? Precisamos conhecer o real significado desse termo, pois vivemos num período que muito se fala a respeito dessa temática. Observe a definição que encontramos no dicionário Vine. Adorar, de Sahan. Adorar, prostrar-se, curvar-se. Esta palavra é encontrada no hebraico moderno, no sentido de curvar-se ou inclinar-se, mas não no sentido geral de adorar. O fato de que ocorre mais de 170 vezes na Bíblia hebraica mostra algo do seu significado cultural. Aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 18, versículo 2. O ato de se curvar em homenagem é feito diante de um superior ou soberano. Davi se curvou perante Saul, em 1 Samuel capítulo 24, versículo 8. Às vezes é um superior social ou econômico diante de quem a pessoa se curva, como quando Ruth se inclinou à terra diante de Boaz, em Ruth capítulo 2, versículo 10. No sonho, José viu os molhos dos seus irmãos inclinando-se diante do seu molho, conforme registra Gênesis capítulo 37, versículos 5, 7 e 8. A palavra Sará é usada como termo comum para se referir a ir diante de Deus em adoração, ou seja, adorar, como em 1 Samuel capítulo 15, versículo 25 e Jeremias capítulo 7, versículo 2. Às vezes está junto com outro verbo hebraico que designa curvar-se fisicamente, seguido por adorar, como em Êxodo capítulo 34, versículo 8, e Moisés encurvou-se ou adorou. Outros deuses e ídolos também são objetos de tal adoração mediante a ação de se prostrar diante deles. Louvai ao Senhor. Diante das circunstâncias diversas, muitas vezes, nosso coração fecha-se e não conseguimos abrir nossos lábios para glorificar ao Senhor. Há momentos que atravessamos em nossas vidas em que mais parece que tudo está como a terra no início da criação, sem forma e vazia. As circunstâncias levam-nos a esquecermos-nos de que Deus é soberano e tem o controle de tudo. Nesses momentos difíceis, ficamos sem forças, mas o que pode nos restabelecer e animar. Segundo o salmista, completar o que Deus já fez pode nos dar ânimo, pois ele é magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. O Senhor é perfeito e criou um mundo perfeito para abrigar o primeiro casal. Por um período, o homem viveu sem crise e em harmonia com o Criador e com a criação. Entretanto, Adão e Eva desobedeceram deliberadamente a Deus e assim o pecado entrou no mundo e com ele veio o juízo divino sobre Adão e Eva, a serpente e toda a criação, que sofreram as consequências do pecado. O pecado distanciou o homem de Deus. Por essa razão, muitos não conseguem ver, como o salmista, as mãos habilidosas do Criador na luz, no céu, no vento, nos relâmpagos e etc. A primeira parte do Salmo de número 104 dá-nos um vislumbre do poder criativo do Deus que tudo fez com perfeição. No entanto, a vida depois da queda não é mais perfeita, sem problemas. A perfeição só será vista no céu, em nosso encontro com o Criador. Até esse dia chegar, estamos sujeitos a intempéries da vida, às tempestades e aos vendavais. E essas dificuldades tendem a impedir-nos de bendizer ao Pai e de contemplar a sua soberania. Exalte a Deus, confie sua vida a seu futuro e a Ele, e acredite que há coisas boas esperando por você.
Não permita que as dores e tristezas da vida deixem você apático, vivendo sem importar-se com Deus. Não sei qual o problema que você está enfrentando no momento, mas sinta a mão de Deus acolhendo. Aquele que governa o universo e toda a sua criação vai trazer-lhe o escape, e você também poderá dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O capítulo de número 5 de Eclesiastes é uma série de conselhos práticos onde Salomão inicia falando a respeito da vida religiosa e da reverência que é devida à casa de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Os israelitas eram ensinados desde a infância a reverenciarem o sábado como um dia santo e o santuário do Senhor, conforme registra Levítico capítulo 19, versículo 30 e capítulo 26, versículo 2. Será que nossos filhos sabem da importância de o Senhor ser adorado no seu templo? Primeiro subtópico: adoração, reverência e liturgia. A língua grega dispõe de duas palavras para culto: latreia e proskyneo. A primeira significa adoração e a segunda reverenciar. Cultuar a Deus é adorá-lo e reconhecer que Ele é o único e digno de receber toda a honra, glória e louvores. Muitos confundem cultuar a Deus com ir à igreja. Às vezes, os crentes até vão à igreja, mas não necessariamente louvam e adoram ao Senhor. Deus busca os que o adoram em espírito e em verdade, conforme registra João capítulo 4, versículo 24. Os israelitas não tinham a liberdade que temos hoje. Na antiga aliança, para sentar-se diante de Deus, eram necessários sacrifícios e a intervenção de um sacerdote. Atualmente, não mais precisamos disso, pois a morte e a ressurreição de Jesus garantem-nos livre acesso à presença do Pai. Todavia, é preciso respeito. Certa vez, Jesus entrou no templo e ficou indignado com a falta de reverência das pessoas. O louvor e a adoração haviam sido substituídos pelo comércio, conforme registra Mateus capítulo 21, versículo 12. O que se ouvia ali não eram aleluias e glória ao Todo-Poderoso, mas sim o grito dos cambistas e dos que comercializavam os pombinhos que eram utilizados nos sacrifícios. O mestre ficou indignado. Jesus colocou toda aquela turma no seu devido lugar. O louvor e a adoração e a oração estavam sendo substituídos. Todavia, o texto bíblico no versículo de número 15 mostra que os sacerdotes, os principais e os escribas ficaram muito revoltados com a adoração das crianças, conforme registra Mateus capítulo 21, versículo 15. Eles não se envergonharam com o fato de a casa de Deus ter sido transformada num covil de salteadores, mas ficaram aborrecidos com o louvor e a adoração espontâneos dos pequeninos. O Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade, e para isso não importa a idade. Hoje temos livre acesso a Deus, pois não precisamos realizar todo o ritual litúrgico do culto levítico. Isso, porém, não significa que não devemos seguir uma liturgia em nosso culto. Paulo, ao ensinar a respeito do culto, diz que tudo deve ser feito para a edificação, conforme registra 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Conclusão. Nesse capítulo, refletimos a respeito do Salmo de número 104, uma poesia que revela a glória e a majestade de Deus, o grande Criador. O Todo-Poderoso não somente criou todas as coisas, como também as sustenta. Tal verdade alegra nossa alma e evita que nosso coração seja tomado pela ansiedade, pois não somos deixados sozinhos neste mundo. O Deus que tudo criou guarda-nos e sustenta-nos diariamente. Louve ao Senhor e medite na grandeza das suas obras. O salmista não procurou em momento algum provar a existência de Deus. Ele adora ao Senhor partindo do princípio de que Ele é real, verdadeiro,
tudo criou e tudo governa pela sua majestade. Já no segundo versículo, o salmista declara que Deus é magnificentíssimo e que está vestido de glória e majestade. Ele afirma que a existência de Deus é revelada mediante a humanidade por intermédio da criação. O Deus Pai pode ser conhecido e adorado mediante os seus atos criativos. Voltando para a lição, a conclusão nos diz: nesta lição, contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas, e não somente as criou, ordenou todas as coisas, e não somente as ordenou, ele sustenta todas as coisas. Isto é muito consolador, pois entendemos que não somos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco. Por isso, esse é o tempo em que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras e bendizê-lo verdadeiramente. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que trouxe o título Bendiga ao Deus Criador. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai estar trazendo o título Livramentos e Ação de Graça. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.